Olá, queridos companheiros, rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o amparo nesse encontro. Vamos continuar o Livro dos Médiuns por Allan Kardec, capítulo 23, da obsessão. Temos visto aqui as questões da obsessão, as suas variedades, vimos até a questão da subjugação e vamos dar continuidade no item 248. Kardec nos diz: acontece com muita frequência que um médium só pode comunicar-se com um espírito que se ligou a ele e responde pelos que são evocados. Nem sempre se trata de obsessão, porque isso pode decorrer de uma falta de flexibilidade do médium e de uma afinidade especial de sua parte com este ou aquele espírito. A obsessão propriamente dita só existe quando o espírito se impõe e afasta voluntariamente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apossa do médium para dominá-lo não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que elas não são aceitas, mas submetidas à discussão, não deixa o médium, mas lhe sugere o pensamento de se afastar e muitas vezes mesmo lhe ordena que se afaste. Todo médium que se aborrece com as críticas das suas comunicações faz-se eco do espírito que o domina, e esse espírito não pode ser bom desde que lhe inspira o pensamento ilógico de recusar o exame. O isolamento do médium é sempre prejudicial a ele, que fica sem a possibilidade de controle de suas comunicações. Ele deve não somente esclarecer-se através de terceiros, mas também estudar todos os gêneros de comunicações, para aprender a compará-las, limitando-se às que recebe, por melhores que lhe pareçam, fica exposto a enganar-se quanto ao seu valor, devendo-se ainda considerar que ele não pode conhecer tudo e que elas giram sempre num mesmo círculo de ideias. Kardec solicita que verifiquemos o item 192, que fala sobre os médiuns exclusivos. Vamos ver. São os que recebem de preferência determinado espírito e até mesmo com a exclusão de todos os outros, respondendo ele pelos que são chamados através do médium. Trata-se sempre de falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia e com finalidade louvável. Quando é mau, tem sempre em vista submeter o médium à sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade e muito próximo da obsessão. Continuando, 249. Os meios de combater a obsessão variam, segundo as características de que ela se reveste. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com um espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Esta não será para ele mais do que um fato desagradável, mas precisamente por lhe ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso: provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde o seu tempo, acabará por retirar-se, como fazem os importunos a quem não se escuta. Mas isso nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos, para os quais os meses e os anos pouco significam. O médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos espíritos bons, que lhes são simpáticos, suplicando-lhes assistência. No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com severidade,
mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. É uma conversão que se empreende, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mas cujo mérito está na própria dificuldade e que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de se haver cumprido um dever de caridade e, frequentemente, a de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Aqui, nesse ponto, Herculano Pires, o tradutor da obra que estamos acompanhando, nos diz: as instruções dadas neste item devem ser bem examinadas pelo leitor, pois, ao mesmo tempo que apresentam uma técnica de afastamento dos obsessores, mostram que tudo depende da vontade e persistência do médium. Psiquiatras, psicólogos e parapsicólogos endossariam hoje essas instruções, se quisessem dar-se ao trabalho de examiná-las, embora com restrições à intervenção de um espírito. Trata-se do caso de obsessão simples em que o paciente não se apresenta subjugado. A, entre aspas, conversão se assemelha bastante aos processos de, entre aspas, sublimação psicanalítica, ao, entre aspas, caminho da cura de Jung, à busca de, entre aspas, ressonância de Kankei e assim por diante. E a verdade é que esse método tem dado resultados plenamente satisfatórios, o que mostra não ser prejudicial a presença do espírito obsessor no tratamento. Nos casos mais graves, essa presença, como veremos, não pode ser esquecida, sob pena de não se obter a cura. Então vejam o quanto Herculano Pires nos alerta aqui com relação a essa resistência e persistência do médium, sendo muito importante essa lucidez. Kardec continua nos dizendo: é também conveniente interromper as comunicações escritas quando se reconhece que procedem de um espírito mau, que nada quer ouvir, para não se lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode mesmo ser útil deixar de escrever por algum tempo, regulando-se isso de acordo com as circunstâncias. Mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações abstendo-se de escrever, não se dá o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com seu palavreado grosseiro e obsceno, e que não tem nem mesmo recurso de fechar os ouvidos. De resto, devemos reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, que os encorajam e provocam o rir das suas tolices, ao invés de lhes impor silêncio e orientá-los moralmente. Nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se. Então, aqui Kardec nos dá um alerta também. O médium precisa se esforçar e precisa ter ou buscar a condição moral de se impor a esse espírito, né? Senão ele sucumbe. Continuando, 250. Só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médium que não se deixe enganar, de vez que ele não pode ser confundido. Exatamente o contrário se verifica na fascinação, porque então o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. A única coisa a fazer é convencê-la de que foi enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Mas isso nem sempre será fácil, se não for algumas vezes impossível. O ascendente do espírito sobre o fascinado é tal que o torna surdo a todo raciocínio. Pode mesmo chegar ao ponto de fazê-lo duvidar do acerto da ciência, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica. Como já dissemos,
O fascinado recebe geralmente muito maus conselhos. A crítica o aborrece, irrita e faz embirrar com as pessoas que não participam da sua admiração. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação, e é isso o que o espírito deseja, que se ponham de joelhos ante as suas palavras. Um desses espíritos exercia extraordinária fascinação sobre pessoa nossa conhecida. Evocamo-lo e, após algumas fanfarronices, vendo que não podia lograr-nos quanto à sua identidade, acabou confessando que tomara um nome falso. Perguntamos por que abusava tanto daquela pessoa, e ele nos respondeu com estas palavras que revelam nitidamente o caráter dessa espécie de espíritos. Eu procurava um homem que pudesse manejar, encontrei-o e ficarei com ele. Mas, se o esclarecermos, ele o expulsará. É o que veremos. Como não há pior cego do que o que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. Neste ponto, Herculano Pires nos traz outra nota. Estes casos são conhecidos de todos os clínicos como irrecuperáveis. Trata-se de ligações profundas entre o encarnado e o desencarnado, restando-nos orar por ambos, o que sempre é útil. Vejam que dificuldade chega a um caso desse, de subjugação dessa forma, de fascinação. Muito perigoso isso. Então, estejamos alertas. Kardec continua, 251. A subjugação corpórea tira quase sempre ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. É por isso necessária a intervenção de uma terceira pessoa agindo por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Na falta do concurso do obsedado, essa pessoa deve conseguir ascendente sobre o espírito. Mas como essa ascendência só pode ser moral, só pode ser exercida por uma pessoa moralmente superior ao espírito, e seu poder será tanto maior quanto o for a sua superioridade moral, porque então ele se impõe ao espírito, que se vê obrigado a inclinar-se ante ela. Era por isso que Jesus possuía tamanho poder de expulsar os que então se chamavam demônios, ou seja, os maus espíritos obsessores. Só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não há nenhum processo material, nenhuma fórmula, sobretudo, nem qualquer palavra sacramental que tenham o poder de expulsar os espíritos obsessores. O que falta em geral ao obsedado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode dar-lhe uma ajuda eficiente. Além disso, é sempre bom obter por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo da guarda. Novamente, Herculano Pires, com sua nota, nos diz: a ação magnética é hoje reconhecida e utilizada pela ciência com outro rótulo, hipnotismo. O conceito de força fluídica é cientificamente rejeitado, mas os espíritos o sustentam e nada até hoje provou o contrário, apesar das hipóteses em curso. Vejam a importância de termos o apoio de uma casa séria como a nossa, onde companheiros se esforçam muito por terem ali a vigilância na questão da sua condição, evangelizando-se sempre para terem a condição de estarem ali como orientadores e bem assistidos. A nossa casa, por exemplo, Casa de Frei Fabiano de Cristo, existe todo um amparo da espiritualidade superior,
aos trabalhadores encarnados, que devem se esforçar sempre, persistentemente, ao bem, ao seu próprio, a sua própria evangelização, para buscar e ganhar essa condição moral de poder auxiliar aqueles que chegam em situações de subjugação, de fascinação. Muitos de nós chegamos à casa numa condição de obsessão dessa variedade mais difícil. E é possível a reversão, desde que a pessoa seja muito persistente e haja ali no local de atendimento esses irmãos nesse esforço de condição moral para ter o amparo da espiritualidade superior e buscar auxiliar. Caso contrário, a prece, como disse aqui. Kardec continua nos dizendo, 252, as imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Eis um notável exemplo que pode servir para a instrução de todos. Desde alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de atos estranhos de depredação. Suas roupas eram continuamente espalhadas por todos os cantos da casa e até mesmo pelo telhado. Eram rasgadas, cortadas e crivadas de furos, por mais cuidados que tivessem em guardá-las sob chaves. Essas senhoras isoladas numa pequena cidade provinciana jamais tinham ouvido falar em espiritismo. A primeira ideia que tiveram foi naturalmente a de estarem sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto. Mas a persistência dos fatos e as precauções que tomavam afastaram essa ideia. Só muito tempo depois, graças a algumas indicações, acharam que deviam dirigir-se a nós, procurando saber a causa desses transtornos e os meios, se possível, de lhes dar um fim. A causa estava bem clara, mas o remédio era mais difícil. O espírito que assim se manifestava era evidentemente malfazejo. Mostrou-se na evocação de grande perversidade e inacessível aos bons sentimentos. A prece, porém, parecia exercer sobre ele uma boa influência, mas após algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a respeito o conselho dado por um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar a seus espíritos protetores que não as abandonem. E eu não tenho melhor conselho a lhes dar do que o de mergulharem na própria consciência para se confessarem consigo mesmas, examinando se praticaram sempre o amor ao próximo e a caridade. Não me refiro à caridade que dá e distribui, mas à caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem contê-la e, por outro lado, não justificam, por seus atos piedosos, o desejo de se livrarem de quem as atormenta. Gostam bastante de falar mal do próximo e o espírito que as obseda tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um bode expiatório. Basta-lhes sondar a memória para logo descobrirem com quem estão lidando. Entretanto, se chegarem a melhorar, seus anjos da guarda voltarão para elas e sua presença será suficiente para afastar o espírito mau, que se apegou sobretudo a uma delas, porque o seu anjo da guarda teve de afastar-se diante dos seus atos repreensíveis ou dos seus maus pensamentos. O que elas precisam é de fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um, segundo a sua condição. Há observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez se devesse abrandá-las para as transmitir. O Espírito acrescentou: eu tenho a dizer isso que disse e como disse, porque as pessoas em causa acostumaram-se a pensar que não fazem nenhum mal pela língua, quando na verdade o fazem e muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. Disso resulta um ensinamento de grande alcance, o de que as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores
e de que o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus e basta sua vontade para os afastar, mas assistem apenas àqueles que os ajudam, por meio dos esforços que fazem para se melhorarem. Do contrário, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se transformam assim em instrumentos de punição, pois os bons os deixam agir com esse fim. Quantas lições, queridos irmãos, quantas lições maravilhosas! E é maravilhoso saber que depende de nós a nossa própria elevação ou rebaixamento. Então, fiquemos atentos e agradecidos, muito agradecidos pela oportunidade que Deus nos dá para conhecer essa doutrina e todo esse mecanismo. Nos despedimos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no próximo encontro. Um abraço a todos.